Brasil terá moeda digital sim, diz Paulo Jegues. Uma matéria recente, de 4/11/2020, de longe foi a mais pedida dessa semana. Ela foi nos enviada por ordem de e-mail por Ranieri Melo, um estreante aqui nas dicas, Marcelo Silva, um veterano, Montanha Russa, também veterano, e Vinícius Passos de Oliveira, um peso pesado também aqui nas dicas. Então, meus caros irmãos, muito obrigado a todos que mandaram essas dicas. Teve mais pessoas também, só que eu dei prioridade aos primeiros, tá certo? Mas fica o agradecimento a todos que enviaram essa e mais dicas. São vocês que fazem esse canal, meus irmãos. Então, continuando aqui essa matéria, que era a teoria da conspiração, né? Quando eu falei que isso iria acontecer, que era um plano da elite global, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, remover as moedas, quebrar empresas nacionais, tudo isso tinha que acontecer e tem que acontecer para poder se implementar um governo único, uma instituição que vai comandar o mundo inteiro, ignorando as regras de cada país. As bandeiras vão se tornando cada vez mais simbólicas. Não vai mais existir pátrias, como bem diz esse trecho do filme Carga Explosiva, que eu já mostrei mais de 1 milhão de vezes, mas faço questão de repetir nesse momento. Este é o novo mundo. Não há mais países. Isso é uma coisa do passado. Há apenas realidades econômicas, ganhos e perdas, eficiência e desperdício. Pense em termos globais, não locais. É exatamente isso, meus irmãos, que eles estão fazendo. Ao longo de décadas, de séculos, isso vem sendo trabalhado. Então escuta só o que o nosso ministro da Economia, o Paulo Jegues, falou. O ministro da Economia, Paulo Jegues, afirmou nesta quarta-feira, dia 4/11/2020, que o Brasil terá uma moeda digital. O projeto já está em estudo no Banco Central, BC, que vê a moeda digital como uma consequência do processo de digitalização do mercado financeiro que está ganhando força com o Pix. Aqui a gente já vê as garras da manipulação, porque os bancos estavam ofertando agora 1 milhão em prêmios para quem fizesse o Pix. Então, se é tão bom para o povo, se é um sucesso tão grande, por que é que tem que pagar? Por que é que inclusive tiveram que, através de lei, obrigar os bancos grandes, né, que trabalham com grandes capitais, todos os principais do Brasil, a trabalhar com o Pix? Os bancos não queriam isso de imediato. As pessoas também não deram bola. Aí os bancos foram obrigados por lei. Nós fizemos matéria aqui, procure aí nos vídeos um pouquinho mais antigo, mas nem muito antigo não, coisa de 2 meses pra cá. Procure aí nos vídeos que você vai ver a matéria completa sobre isso. Eles obrigando os bancos a passar a usar o Pix, né, e banir os outros serviços, tipo DOC e etc. Você procure aí que você vai ver isso, meus irmãos. Eles querem um só sistema para eles poderem controlar tudo. E aí o povo cabreirão, para usar isso aí, começaram agora a distribuir prêmios para incentivar o gado, né, aí atrás disso. E o povo vai, principalmente o gado que tem um pouquinho mais. Olha só o que eles continuam dizendo. O Brasil terá a moeda digital. O Brasil está à frente de muitos países, declarou Guedes em cerimônia realizada no Palácio do Planalto para celebrar a abertura de 100 milhões de poupanças sociais digitais pela Caixa Econômica Federal. Lembra, meus irmãos, nos vídeos de 5, 4, 3 anos atrás que eu dizia que queriam fazer do Brasil um exemplo da nova ordem mundial? Tá aí, ó. Eu dizia para vocês que aqui, pelo alienamento das pessoas, pelo entreguismo que a gente tem no país, o modo que a gente negocia, e Enéas passou a vida toda falando disso, nós seríamos um dos primeiros a entrar no que é chamado de nova ordem, nesse novo mundo, nova era que eles falam tanto. Vamos fazer do Brasil um grande exemplo, é por isso que está essa desordem, é por isso que a nossa moeda desvalorizou, quebrou de vez, vai chegar já a R$6 um dólar. Tudo isso é proposital. Os países precisam chegar numa situação que diga, olha, a gente não aguenta mais, vamos fazer aí esse plano global, vamos entrar na lei que vocês querem, portanto que a gente tenha o que comer. Eles precisam que chegue a essa situação. E o Brasil está entrando de cabeça nisso. Aqui o próprio Jegues está dizendo claramente, o Brasil está à frente de muitos países. Mesmo que você ache que tudo isso aqui que a gente está falando é teoria da conspiração, é bobagem, é porque somos pessimistas, aí eu pergunto a você, meu irmão, bota a mão na consciência agora, por favor. 1 minuto de humildade eu peço. Que humilde é isso, a gente ouvir um pouco o que os outros falam, por mais que a gente discorde. O Brasil está na frente dos países em quê? Nem no futebol a gente está mais. O ministro Paulo Jegues está dizendo aqui, afirmou que o Brasil está à frente de muitos países. Em quê? Em que nós estamos bem? Porque nós não estamos bem em nada. Nós somos o país que mais desvalorizou a sua moeda, a corrupção batendo na porta, as pessoas perdendo a fé em tudo, sobre esse mal terrível que a gente enfrenta. Não estamos nos saindo bem, então nós estamos na frente em quê? Se as pessoas pelo menos se perguntassem isso, já tinham a resposta. Continuando aqui, ó. Guedes não deu detalhes do projeto, mas lembrou que o mercado financeiro brasileiro já vem avançando na digitalização por meio do Pix, do Open Banking, das fintechs e também por meio do pagamento digital, do auxílio emergencial, que mais uma vez eles obrigaram as pessoas. Ou fazia assim ou não tinha.
Então tudo isso serviu de treinamento para forçar essa tecnologia nas pessoas aqui no Brasil. Uma total falta de respeito até com seus compatriotas. Ele destacou ainda que o Brasil tem o 4º maior mercado digital do mundo, fato inclusive que já foi usado por ele mesmo, o ministro da Economia, na defesa de um imposto sobre transações digitais. Isso mesmo, meus irmãos, já está aí para ser votado esse projeto. Vão banir a moeda física, temos vídeos explicando cada passo que eles estão dando, vão banir isso. E cada transação, cada transferência que você fizer, não importa que seja R$2, R$4 para seu filho, uma esmola que você der a um mendigo na rua, não importa o que for, tudo você vai pagar imposto. O Guedes está de olho nisso. Você acha que o governo está privatizando tudo, quer entregar tudo para a iniciativa privada que pertence aos donos do mundo? Você não vê nenhuma empresa nacional, verdadeiramente nacional, comprar nada. Você vê os de fora. Quando uma nacional compra, tida como nacional, você vai ver que ela não é nacional, é multinacional e os donos estão todos fora, não é? É feito essas marcas de carro. O pessoal diz, não, são marcas brasileiras. Ford é brasileira, Volkswagen é brasileira, elas trabalham aqui, fabricam carros aqui, mas os donos estão todos fora. O dinheiro é levado para fora. Então, vendendo todos os recursos que o governo tem para arrecadar dinheiro, qual é a única empresa que o governo vai ter? A única empresa que ele vai ter vai ser os próprios brasileiros. Vamos servir literalmente como escravos. Toda a arrecadação que ele tinha antes de empresas como o Correio, o próprio Banco do Brasil que eles querem vender e etc, vai sair das costas do povo. Não tem para onde correr. Continuando, a ideia de uma moeda digital, por sua vez, já está na mira do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, há algum tempo. Para ele, a moeda digital representa o futuro do sistema financeiro. Por isso, além de ter mantido a agenda de inovação que prevê o lançamento do Pix e do Open Banking, neste ano, o BC também deu início a estudos sobre a emissão de uma moeda digital em meio à pandemia de Sungamonga. O grupo de trabalho que avalia a possibilidade de emitir moedas digitais no Brasil foi criado pelo Banco Central em agosto, com um prazo de 180 dias prorrogáveis por mais 180 dias, para concluir esses estudos e elaborar um relatório final sobre o assunto. Por isso, Roberto Campos Neto já indicou que pode haver espaço para a criação de uma moeda digital no Brasil já em 2022. Ao longo dessa discussão, o BC tem lembrado que a moeda digital está sendo avaliada por vários países ao redor do mundo e representa apenas uma nova forma de representação da moeda que já é emitida no país, ou seja, seria uma espécie de real digital e não uma nova criptomoeda. Isso aqui é o que eles dizem, irmãos, mas a gente já falou disso aqui, também explicamos sobre como o dinheiro valoriza e desvaloriza, e sempre falaram, principalmente esse pessoal, que se diz liberal e tudo mais, eles sempre argumentaram que, olha, não pode ficar atrelado, que é um argumento também usado pelos bancos. Esses caras que às vezes batem no peito e dizem, não peguei dinheiro do governo, a minha campanha é patrocinada pela iniciativa privada. Esses são os piores, porque estão sendo pagos diretamente pelos donos do mundo. São os piores. E eles sempre usaram esse argumento, que é argumento de banqueiros, que a moeda não pode ficar atrelada ao tesouro do país. Ele tem que ter valor de mercado próprio, porque senão, quando o país, segundo eles, vai mal, a moeda cai, como está acontecendo com o Brasil. Então ela deveria ser uma coisa à parte. Aí eu pergunto a você, nesse caso ela se tornando realmente uma empresa, E quando a pessoa realmente não tiver condição nenhuma de conseguir o seu próprio dinheiro, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai morrer de fome? É o que Enéas dizia, se você transforma o país inteiro numa iniciativa privada, nas empresas, quando a empresa quebra, quando ela vai à falência, você demite os funcionários. Os funcionários vão para a rua. E quando o país quebrar, o que é que vai fazer? Vai mandar o povo para fora do país? O que é que vão fazer? Enéas explicou, com a sua grande inteligência e com pessoas preparadas junto a ele, explicaram isso aí. Tem vídeos antigos dele aí, você procure. Recomendo o canal Enéas TV, tem muita coisa de Enéas lá. E ele explicava isso perfeitamente, porque não interessa o ano que nós estamos. Podia ser anos 3020, não 2020. 3020 o problema ainda seria o mesmo. É claro que o país não vai suportar tanto tempo. Mas esse é o X da questão. É como se você tivesse com o braço quebrado, meu irmão, e a gente dissesse, olha, tem que consertar essa fratura aí. Não interessa se o mundo evoluiu e o tratamento agora é feito a laser. O ponto é que seja de laser ou seja com os tratamentos convencionais, você precisa cuidar daquele ferimento. Então não importa a época. Os recursos vão mudar, óbvio, mas o problema é o X da questão. Para finalizar, eles dizem, ao discursar no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, o ministro Paulo Jegues também agradeceu ao Congresso o empenho na votação do projeto de lei que confere autonomia ao Banco Central. O projeto foi aprovado nesta terça-feira, 3/11/2020, pelo Senado e, segundo os parlamentares, deve ser votado na Câmara após as eleições municipais. Eu vou fazer um vídeo só disso, irmãos. Isso que estão fazendo é uma coisa terrível, terrível, meus irmãos. Estão tirando o controle do banco, dos brasileiros, tornando ele uma instituição independente
E eu vou explicar isso melhor para vocês depois, o que isso vai resultar. Não tem espaço nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. Para Jegues, o projeto representa um salto enorme em termos de avanço institucional para o Brasil, pois blinda o BC de pressões políticas e assegura o compromisso da autoridade monetária com a estabilidade de preços e a preservação do poder de compra da moeda brasileira. Ou seja, meus irmãos, é o que eu falei aqui, esse vídeo todo. O banco não vai mais estar a serviço do Brasil e dos brasileiros. A verdade é que o banco nunca teve do lado dos brasileiros, mas pelo menos estava do lado dos políticos. E hora ou outra, eles tinham que mostrar serviço, lançava alguma coisa que preste. Mas agora ele está comprometido com o sistema internacional financeiro. Não tem mais nada de Brasil ali. Conseguiram destruir um patrimônio nacional, sendo ainda nacional. É terrível a situação. Aguarde esse vídeo aí que a gente vai fazer, claro, se for de vontade dos inscritos. O ministro aproveitou a oportunidade, contudo, para voltar a criticar a indexação de salários e benefícios providenciários que garante a correção anual desses rendimentos. A indexação é uma fuga, um disfarce para a falta de coragem de enfrentar a inflação, disparou Jegues, logo depois de dizer que a autonomia do BC vai garantir o controle da inflação e o poder de compra dos salários e das aposentadorias dos brasileiros. Para Jegues, o fim da desindexação seria uma forma de cortar os gastos públicos e abrir espaço no orçamento para programas como o Renda Brasil. As propostas de desindexação, já apresentadas pela equipe econômica, contudo, foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro, pois afetam os benefícios previdenciários e sociais. O Brasil simplesmente deixa de ter o seu banco, meus irmãos. A gente vai explicar isso no outro vídeo, eu repito. Mas é terrível a situação. Você vê que o Jegues não está respeitando nem o que o presidente quer. Não é o presidente que colocou ele lá. Cada vez mais o Mourão também está fazendo isso, atacando o cara. É uma briga realmente desenfreada desses caras. Ninguém se entende mais. A nossa nação virou, de fato, uma bagunça. Cada um que quer mais mostrar para a elite que é mais eficiente. Então é um atropelando o outro, um passando por cima do outro. Só que infelizmente nenhum está realmente a favor do povo, meus irmãos. Essa é que é a verdade. Eu falei desde o começo, colocar Guedes para cuidar da economia é a mesma coisa de colocar um lobo devorador no meio do galinheiro. Não vai ficar uma galinha em pé. Dá uma olhada no patrimônio dos banqueiros, como é que eles estão aumentando. São as instituições, os bancos, que mais ganham dinheiro e não importa a época, se é pandemia ganham mais. Porque pegaram, inclusive aqui no Brasil, né, dinheiro que era para distribuir para as empresas de médio porte e ficaram com ele. O próprio Paulo Jegues recomendou que não deveriam salvar essas empresas. Não, empresa de médio porte, empresa pequena, deixa se virar. Vamos para as grandes, porque as grandes o quê? Pertencem aos donos do mundo, né? Por fora eles ganham as comissões deles. Então, meu irmão, é terrível a situação. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Não deixa de passar essa informação adiante, porque se tem uma coisa que a gente pode fazer é informar outros irmãos. Uma massa consciente não permitiria que esses projetos fossem adiante. Você vê que eles fazem tudo dentro da lei. Eles dobram a lei a favor deles, mas está dentro da lei. As pessoas têm a chance, para cada coisinha dessa que é aprovada, de dizer não, de protestar, mas não fazem nada e os caras vão fazendo. Aí quando querem fazer, quando estão sendo afetadas, aí já é tarde demais, irmãos. Eles estão protegidos por leis nacionais e leis internacionais. Então fica realmente impossível de reverter o quadro. Então, irmão, compartilha esse vídeo, faz a tua parte, eu vou fazer da minha aqui. A gente sabe que é difícil, ninguém disse que seria fácil, mas não é por dificuldade que a gente vai deixar de tentar de informar sempre mais um. Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.